de melhor incluir as pessoas com deficiência visual. Eu sou uma mulher de meia idade, branca, cabelos castanhos, olhos verdes. Eu estou vestindo uma camisa preta. Atrás de mim, a parede da minha sala é uma parede clara. À minha direita, eu tenho uma planta, que é uma jiboia. Ela está meio caidinha, coitada, mas estou tentando recuperá-la com muito amor, carinho, água e dedicação. Do meu lado esquerdo, tem uma máscara preta, com uma coroa dourada, que é um dos vários Budas, uma das várias pessoas que atingiu a iluminação e voltou para tentar mostrar o seu caminho a fim de que ficássemos também iluminados, como será esta nossa palestra. William Vac é jornalista, passou por alguma das principais redações do país. A função de repórter foi a que ele exerceu por mais tempo, ao longo dos seus 50 anos de carreira. Atualmente, William é âncora do jornal da CNN e colunista do jornal O Estado de São Paulo. Aliás, saiu a coluna dele hoje, vale a pena ler. E também apresenta o programa semanal WW. Eu convido, já passo a palavra para o William e peço, antes da sua explanação, para fazer sua autodescrição. É com você, William. Obrigado, Márcia. Bom dia a você, bom dia, Terezinha, bom dia a todos que nos acompanham. A minha autodescrição é fácil, eu tenho cabelos brancos, sou um bocado velho, 70 anos acima do peso, estou usando uma camisa azul, nenhuma novidade, eu só uso camisa azul mesmo, e estou no escritório em casa, atrás de mim tem o mapa do Brasil. Sou branco. Eu não costumo separar as pessoas pela cor, mas já que você pediu para fazer a descrição, né, para alguém me reconhecer na rua, eu sou branco. Então, vamos lá. Quando a gente fala de política da vacinação, nós estamos falando, no fundo, do embate político entre diversas correntes que usam todas as ferramentas e todos os instrumentos para fazer valer a sua narrativa. A política é, no fundo, na definição mais simples que existe, impedir que o adversário predomine com a sua narrativa e fazer a sua narrativa valer. Não há outra definição de política nesse caso. Por que vacinação é tão importante em narrativas políticas? Por dois motivos principais. Um, da natureza político-eleitoral, das agremiações, que procuram conquistar os eleitores a partir das suas visões de mundo, que eles gostariam que fossem apoiadas pelos eleitores que fossem, então, os recipientes dos votos e, portanto, ganham poder político, de novo, uma definição básica, e, por outro, por razões puramente ideológicas. Aí nós vamos entrar em posturas de visão de mundo. E a vacinação acabou sendo um item tão importante no embate político brasileiro em geral e no embate político eleitoral. Notem que eu estou fazendo uma diferenciação aqui entre aquilo que as forças políticas, não só os partidos políticos, mas que as forças políticas consideram que são as suas visões da realidade, a sua postura frente ao que está acontecendo no mundo, e o que é a luta político-eleitoral, que aí eu estou falando de agremiações organizadas, partidos, grupos políticos constituídos para ganhar eleições. Então, do ponto de vista mais geral, a vacinação acaba sendo um fator tão importante para a gente entender o momento político atual, porque estamos vivendo uma fase de entrada na escuridão. Infelizmente, aos 70 anos de idade, 52 de carreira, eu tenho cada vez mais me tornado um cético e cada vez mais não vou dizer adepto, porque isso daí escorrega para o campo da crença e da fé pessoal, mas cada vez mais convencido daquilo que se chama, sobretudo na teoria das relações internacionais, que é o assunto do dia hoje, a inevitabilidade da tragédia. O que quer dizer inevitabilidade da tragédia? É que tudo aquilo que a gente considera que é positivo e garantido, por exemplo, que os países resolvam suas diferenças por negociação e compromisso, que os regimes abertos, liberais e que tendem a evitar que se propaguem discriminações, preconceitos, injustiças sociais e desigualdade, perdurem. Inevitabilidade da tragédia quer dizer isso. O que a gente considera que é positivo, estável, que a gente considera que é dado, como, por exemplo, um regime democrático,
como, por exemplo, a capacidade das pessoas se comunicarem entre si de maneira civilizada, não importa as suas diferenças, a compreensão geral de que é necessário combater desigualdade, todo tipo de discriminação, absolutamente todo tipo de discriminação, não importa a causa. A gente considera que esses avanços são dados e inevitabilidade da tragédia significa que tudo isso é muito frágil, tudo isso é muito instável, tudo isso é muito delicado e tudo isso pode ser destruído rapidamente, como nós estamos vendo hoje no caso da ordem internacional. No caso da vacina, para voltar ao fio do meu raciocínio, a gente, de certa forma, caiu na ilusão de que os resultados da ciência são incontestes, têm que ser respeitados, não importa a tendência, o grupo político, a sua crença, a sua filosofia, a sua religião, porque constituem, digamos, valores universais, mais ainda do que conhecimento universal. Conhecimento universal é a gente aderir, por exemplo, a fórmulas matemáticas, é um conhecimento universal. Valor universal é algo muito mais difícil. E talvez, voltando à minha crença na inevitabilidade da tragédia, a gente sempre considerou inevitável que aquilo que está consolidado pelo conhecimento e pela pesquisa científica não pudesse ser contestado, não se pudesse duvidar do que se considera que sejam os avanços, os achados, as conclusões, o resultado das pesquisas, o trabalho dos cientistas. Há, no fundo, se vocês quiserem entrar nessa questão da filosofia da ciência, há evidentemente uma importante corrente filosófica que diz a ciência não é dona de verdades incontestes. A ciência ela não se apoderou daquilo que possa ser considerado absolutamente imutável e seguro. Se bem que nesse mundo que nós vivemos da física newtoniana, cada um arrisca desafiar a lei da gravidade por conta própria, né? E aí nós vamos concluir que quem se propôs a desafiar a lei da gravidade o fez desafiando os achados da ciência na física newtoniana, no mundo da física newtoniana no qual vivemos. Mas voltando de novo ao fio do raciocínio, nós consideramos como uma espécie de consenso entre as pessoas que aquilo que a ciência diz que tem que ser aceito. E o debate político não se dá nesses termos. O debate político não se dá a partir do reconhecimento do que seria, para nós, inconteste. Esta é a gravidade da situação quando a gente considera a questão da vacinação e o embate político. Porque não há consenso sobre o que sejam fatos. Quando o debate político se dá em torno daquilo que todos os participantes do debate reconhecem como sendo fatos, a lei da gravidade. Todos os participantes do debate consideram que a lei da gravidade é um fato. Eles vão discutir a respeito disto, mas eles não vão contestar a existência do fato. No caso da vacinação, é outra realidade. Os participantes do debate não conseguiram, em boa medida, não conseguiram chegar a um consenso sequer sobre o que são os fatos. Sequer sobre o que é a natureza da pandemia, sequer sobre o que é a origem e a consequência da pandemia. Então, num debate político desse tipo, no qual os participantes sequer estão de acordo sobre quais são os fatos, a questão da vacinação começa a assumir esse papel que eu quero descrever para vocês, que é um papel decisivo na tentativa de cada grupo político de fazer a sua narrativa predominar e impedir que a narrativa do outro prevaleça. Esse é o plano mais geral da questão da vacinação e da política. É um plano que eu diria universal, no sentido do que o Brasil, que é um país, se vocês quiserem, uma definição antiga, muito cínica em relação a nós, o Brasil é uma grande ilha de costas para o mar. O que se quer dizer isso? Que a nossa posição geográfica, o nosso desenvolvimento histórico nos colocaram numa posição razoavelmente isolada, mas isso é uma ilusão, a gente imaginar que o Brasil, pelas suas características, eu não vou entrar nesse assunto agora, que seria outro seminário, Márcio, que o Brasil, pelas suas características, estivesse, digamos,
desligado dos grandes acontecimentos internacionais. Não estamos, por uma série de razões que também não cabe aqui entrar e perder o tempo de vocês descrevendo aquilo que é suficientemente óbvio. Um fato, eu acho que sobre o qual todos nós aqui, não importa as nossas diferenças políticas ou filosóficas, ou religiosas, ou ideológicas, a gente concorda. O Brasil não está desvinculado dos grandes, digamos, acontecimentos culturais no sentido amplo desse mundo realmente novo, porque globalização não é novidade alguma, mas a revolução da globalização já existia lá atrás, se vocês quiserem, Império Romano, Persa, Chinês, qual vocês quiserem, 2, 3 mil anos de história de globalização, mas a revolução da informação não. Isso é realmente um fato da nossa era, é um fato absolutamente novo na história da humanidade, que cada um de nós tem a capacidade teórica de conversar com qualquer outro habitante do mundo em qualquer outro lugar imediatamente a custo zero. Isso é novo, com consequências como essa. Consequências como essa que eu estou descrevendo são o fato do debate universal em torno dos achados da ciência terem também um impacto sobre o nosso debate nacional. Há uma notável tendência no debate universal, eu diria, sobretudo, estou falando de democracias abertas, regimes abertos e liberais como o Brasil, que são regimes que vocês vão encontrar em todos os continentes, com maior ou menor, digamos, qualidades do ponto de vista de participação das pessoas, dos eleitores, mas similares no fato de serem abertos e tolerantes ao tráfego de ideias e de informações. Então, em todos esses sistemas, nós temos uma contestação muito forte do que são o papel das elites e no debate político universal uma contestação ainda mais forte do que seria a capacidade, a autoridade do chamado especialista. E isto afeta também quando um cientista faz afirmações. Isto, algum tempo atrás, teria sido tomado como um fato inconteste. A gente poderia considerar os cientistas e os porta-vozes da ciência como os guardiães da veracidade objetiva dos fatos. Isto eles perderam nesse debate universal. Ou seja, boa parte da discussão em torno da vacina e da discussão sobre o progresso da ciência não está simplesmente no campo da filosofia da ciência e das interpretações e da capacidade ou não da ciência de desvincular dos seus, digamos, aspectos históricos ou culturais específicos, limitados a uma determinada sociedade historicamente dada, mas nós estamos falando praticamente, diretamente, da perda de credibilidade até aqui atribuída àqueles que eu qualifiquei de os guardiães da veracidade objetiva dos fatos. É o mesmo fenômeno que vocês vão registrar quando vocês se debruçam sobre as questões que envolvem fake news. Fake news não é simplesmente, para entrar rapidamente aqui, abrir um parênteses, não é simplesmente divulgar uma mentira sobre um adversário, que isso é tão velho quanto a eleição, mas fake news é quando aquelas instâncias que, aos olhos do público, até ali funcionavam como guardiãs da veracidade objetiva dos fatos, perdem essa categoria, perdem essa qualidade, perdem essa credibilidade. Então, quando a gente considera, do ponto de vista do debate universal, o papel da vacinação no debate político, nós estamos falando no sentido mais amplo, da perda de credibilidade daquelas instâncias até ali tidas como, digamos, guardiãs da veracidade objetiva. Os representantes da ciência sofreram com isso também. Se vocês quiserem, essa é uma discussão muito ampla, muito abrangente, que vai para um outro caminho. Eu quero puxar um pouco mais para o nosso caso. Eu a trouxe aqui nessa conversa com vocês, para vocês terem uma ideia que a questão da dúvida em relação ao que a ciência diz, faz ou afirma, não é meramente um problema de Bolsonaro ou não Bolsonaro, direita no Brasil ou não direita no Brasil, conservadorismo no Brasil ou não conservadorismo no Brasil. Isto está dentro de uma perspectiva muito mais ampla, universal. É, se vocês quiserem, o espírito do nosso tempo, uma palavra alemã maravilhosa, de difícil tradução, mas no caso é direta, Zeitgeist, é o espírito de uma época. Então,
o que aconteceu no Brasil em particular. Como eu disse, nós não estamos desvinculados dessas grandes correntes de debates mundiais, que são muito rápidas e muito voláteis. No nosso caso, nós caímos numa discussão perigosíssima, no caso da vacinação, por razões político-eleitorais, porque uma determinada agremiação política, ou são várias, né? Se a gente entender o que é a figura de Jair Bolsonaro e do chamado bolsonarismo, isso aí é uma denominação abrangente que não é capaz de descrever especificamente apenas um grupo político, mas abrange uma série de forças diferentes, até antagônicas entre si, quando a gente considera como é que elas enxergam, por exemplo, questões de economia, né? Mas não é esse o meu ponto aqui. O meu ponto é dizer que aquilo que a gente convencionou chamar de bolsonarismo digamos, praticamente eu que trabalho na imprensa, que sou profissional de comunicação, digamos, é um conforto de pôr uma palavra bonde, que pega um monte de coisas juntas e aí achamos que as pessoas todas vão entender o que a gente quer dizer. No fundo, se vocês quiserem, bolsonarismo pode ser entendido de várias maneiras, dependendo de como cada um considera qual dos componentes dessa, que eu diria, é uma considerável e ampla, abrangente corrente de opinião, e que se traduz aqui e ali em formas de comportamento político. Então, no caso, quando a gente considera a questão da vacinação e a sua relação com o embate político-eleitoral brasileiro, vocês veem que agora eu desci do plano abrangente, do plano universal, do plano da discussão de ideias, do plano cultural mais amplo, e estou vindo para o debate político-eleitoral brasileiro, no qual, evidentemente, como em qualquer democracia aberta, e por mais defeitos que a gente possa achar na nossa, nós vivemos num regime de democracia aberta, vivemos num regime onde se supõe que as pessoas sejam todas iguais perante a lei, e vivemos num regime no qual se supõe que a vontade do eleitor seja respeitada e seja, digamos, traduzida em legislação. Isso aí é a definição mais ampla que tem de um regime democrático, e nessa definição, sim, por todos os defeitos que a gente possa encontrar na nossa democracia, no nosso sistema, vivemos numa democracia aberta na qual os grupos políticos vão ao eleitor tratando de ganhar o eleitor para suas visões de mundo. Essa visão de mundo universal se traduz em grande parte das correntes, estou falando no plural, que a gente envolveu aí nesse rótulo, nesse carimbo bolsonarismo. Essas correntes misturam crenças religiosas óbvias, alguns importantes segmentos evangélicos, por exemplo, que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, têm suas visões peculiares sobre a organização da sociedade e seus valores, mas o que é mais relevante no caso do perigo do embate político em torno da vacinação é a ideia de que a polarização ela exclui qualquer tipo de debate em torno da ideia do adversário. Então, no caso da vacinação, como se propaga... Agora eu vou colocar a minha opinião pessoal. Tá? Até aqui eu estou descrevendo uma situação como um cientista político, que eu sou por formação, olhando um determinado acontecimento, como se eu não fosse parte do Brasil, como se eu estivesse olhando o Brasil de fora e tratando de descrever. Agora eu vou entrar com o meu lado pessoal mesmo. É óbvio que quando se trata do desafio ao que eu, William, considero que são fatos incontestes trazidos pela ciência, quando se olha para o que me parece irracional, mas não é, no comportamento de políticos e de pessoas frente àquilo que eu, William, identifico como achados da ciência, que têm que ser respeitados como tais, porque me parece que são resultado de racionalidade, são resultado de 250 anos de iluminismo e de empiria. Para mim, eu entro em outra categoria. Eu entro na categoria de que a explicação para esses comportamentos talvez esteja dada naqueles estudiosos de seitas, nos estudiosos de comportamentos com grande característica psicopática, particularmente em relação ao
ao símbolo dessas correntes políticas, que é a figura de Jair Bolsonaro, que se trata claramente de um sociopata, pela incapacidade de manifestar, sobretudo, a empatia em relação ao sofrimento alheio, em função daquilo que ele acha que são as suas vantagens político-eleitorais mais imediatas. E é nisso que nós caímos, infelizmente. A nossa atmosfera política dos últimos anos, ela piorou, ela não melhorou. Nós nos deixamos envolver numa série de debates inúteis. O mais recente deles, quando a gente fala de vacinação, eu nem diria que é uma campanha, é uma sanha destruidora do tecido social. Nesse debate horroroso em torno da vacinação de crianças, por exemplo, ou na tentativa de divulgar através de redes sociais, que tem tido um papel extraordinariamente pernicioso nesse debate, eu repito, pernicioso nesse debate, de contestar a eficácia, por exemplo, da vacinação, quando é evidente para quem eu me considero uma pessoa que vive e trabalha, eu tenho o meu sustento a partir da minha capacidade de reconhecer os fatos, estabelecer a ligação entre eles e dizer ao público o que eu acho. Eu acho que reconheço na vacinação o fato essencial que nos permitiu sair da pandemia, que permitiu a recuperação da economia na medida em que ela está sendo capaz de se recuperar e que diminuiu, em boa medida, esse extraordinariamente grave sofrimento, crise de saúde pública. É a maior tragédia humana que se abateu sobre o nosso país, na memória de várias gerações, inclusive a minha geração. Aos 70 anos, eu já estou ali naquela geração já bem antiga, né? Imagina o pessoal que tem menos memória de tragédias e de momentos de sofrimento do que a minha geração, a dos setentões, que é para onde eu estou indo esse ano. Nesse caso, essa proposta político-eleitoral, porque não se trata de outra coisa. Eu trouxe do plano aberto, do plano mais geral para o plano mais específico, e no plano mais específico, de fato, existe uma corrente política partidária que, a partir desta narrativa, julga conseguir agregar, adensar e manter um eleitorado que lhe permita disputar em condições melhores eleições, sejam elas municipais, sejam elas nacionais, como as que vamos ter, estaduais e nacionais, e proporcionais, como as que vamos ter agora este ano. Então, é o uso da narrativa política como instrumento político partidário. É extraordinariamente pernicioso isso, e foi do ponto de vista de saúde pública. É claro que toda pergunta que começa com se não tivesse sido como teria sido aquilo, é uma pergunta que não tem resposta. É apenas um exercício intelectual. É possível responder a essa pergunta se não tivéssemos tido a questão da vacinação como um instrumento político partidário na luta político partidária eleitoral. Se isto não tivesse acontecido, teríamos tido menos mortos, menos sofrimento, menos danos à saúde pública, menos danos à nossa economia. Obviamente que é uma resposta teórica, porque é impossível de ser dada. Mas a resposta é um sonoro sim. Nós sofremos muito mais do que precisaríamos ter sofrido. Nós somos muito mais prejudicados do que já seríamos de qualquer maneira por uma pandemia nessa proporção, com todos os impactos que ela teve em todos os lugares e aqui também, não fosse o uso da vacinação como instrumento político. Bom, foi usado, e agora eu estou indo já para, vamos dizer, minhas observações, vai para arredondar essa conversa e me colocar aqui à disposição das perguntas que vocês... Eu estou até vendo aqui, já tem algumas aqui, tem uma já. O que aconteceu então? Em que pé nós chegamos? Quem ganhou, quem perdeu nessa disputa político-partidária eleitoral em torno da vacinação, uso da vacinação como ferramenta política? Claramente, Jair Bolsonaro perdeu. Claramente. O impacto
O impacto da postura dele em relação à vacinação é essencial para a gente entender o alto grau de rejeição que ele registra hoje. Há, do ponto de vista do trabalho jornalístico, um paradoxo aí que é muito interessante de vocês observarem. Eu vou abrir um parênteses aqui, Márcia, e entrar no outro lado aqui, que é o lado realmente da corrida eleitoral desse ano. Olhem a afirmação que eu fiz. O uso da vacinação como instrumento e ferramenta na luta político-eleitoral foi prejudicial a Jair Bolsonaro. Mas João Dória também usou a vacinação como ferramenta de política eleitoral. E ele hoje tem uma taxa de rejeição até maior que a do Bolsonaro. Como assim? Como é possível explicar esse paradoxo? Alguma coisa está errada? Não. É perfeitamente coerente esse dado trazido pelas pesquisas. As pesquisas nunca refletem apenas um fator. Nunca. Elas refletem um conjunto que, no caso da política, é um conjunto de fatores subjetivos, emocionais, nos quais, às vezes, aquilo que nos parece imediato não é o que reflete. O problema de João Dória, que tem uma excelente ficha corrida, do ponto de vista do empenho dele em favorecer a vacinação, que todos reconhecemos como tendo, todos quero dizer, aqueles que pensam como eu, aqueles entre vocês que pensam nas categorias do bolsonarismo, eu respeito vocês como donos de uma opinião particular, mas na minha forma de ver a realidade, de fato, o que o João Dória fez em prol da vacinação, eu colocaria o rótulo extraordinariamente positivo do ponto de vista da coletividade, assim como eu colocaria o rótulo extraordinariamente negativo do ponto de vista da coletividade, o que foi feito pelo governo federal para atrapalhar, por exemplo, a vacinação de crianças. Por que, então, ambos terminam com taxas de rejeição tão acentuadas? Por uma combinação de muitos fatores. No caso do Dória, nós vamos ter que buscar essa combinação pelo estilo de marketing pessoal dele, pelo fato de que eleitores detestam, e isso explica o sucesso do outro lado de Jair Bolsonaro. Eleitores detestam políticos em quem eles identificam instabilidade. E o João Dória é identificado como instabilidade de trás para cá porque assumiu cargos que diz que não abandonaria e abandonou. São vários fatores que se combinam para explicar e levar a gente a esse paradoxo. Como assim? Se um foi a favor da vacinação e está com péssima avaliação do ponto de vista da rejeição, que é o caso do governador de São Paulo, como assim o outro que atrapalhou a vacinação, duvidou da vacinação, até hoje continua duvidando da vacinação, termina igualmente nesse momento com as pesquisas com altas taxas de rejeição pessoal, que é o caso de Bolsonaro. Isso é uma grande lição de política para vocês. Verem que política nunca é uma coisa de um fator só. Nunca é algo que vocês podem dizer, é apenas isto. Não, é sempre uma combinação e as combinações levam a resultados desse tipo, como vocês estão registrando hoje. Desde que vocês, claro, acreditem que as pesquisas de opinião sejam razoavelmente fidedignas daquilo que vai pela cabeça das pessoas, ou pelo coração das pessoas, ou por qualquer parte aí do corpo das pessoas, inclusive as não publicáveis. Então, nesse caso, eu, por exemplo, não brigo com pesquisa. Eu acho que elas não são um relógio, um termômetro exato, preciso, um cronômetro do que está acontecendo, mas elas oferecem para a gente janelas que nos permitem identificar certas tendências. E a tendência, que isso daqui é importante para amarrar, do que aconteceu na luta político-partidária que utilizou a vacinação como ferramenta, é negativa do ponto de vista das perspectivas eleitorais de Jair Bolsonaro. Prejudicaram ele sensivelmente e possivelmente tornam a situação político-eleitoral dele próxima do irreversível. Há esse componente emotivo, importante, subjetivo por parte do eleitorado,
e a imagem que acabou se fixando dele, independentemente da discussão dos fatos, se vacinar crianças as prejudica, se quem foi vacinado, enfim, se submeteu a um experimento científico de resultado duvidoso, não importa a discussão sobre os fatos, a discussão objetiva que a gente possa considerar sobre os fatos, o resultado é a associação que o público em geral faz com uma figura política, no caso o presidente da República, a sofrimento, a dificuldade, e o que me parece, aí eu falo como jornalista especializado em imagem e marketing político, é um péssimo marketing político quando o personagem político é associado à falta de solidariedade e de empatia com o sofrimento alheio. Isso é fatal, politicamente falando. Então, isso que eu queria dizer a vocês aqui inicialmente. Começamos às 10h30, são agora 11 horas. Acho que mais de meia hora ninguém aguenta ouvir alguém falar assim o tempo todo que eu falei. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Fico aqui à disposição para responder o que vocês quiserem perguntar. Muito obrigado. Muito obrigada, William, pela excelente palestra. Todos sabem, o William sabe o que eu penso a respeito dele mesmo, um excelente comunicador, um homem brilhante e o maior, melhor analista geopolítico da atualidade. Antes de passar as perguntas, queria dizer que perguntas, comentários, elogios são muito bem-vindos no chat. E antes de passar, nós já temos perguntas, mas antes de passar, eu queria fazer um comentário, William, partindo da sua observação sobre a questão da política e da vacinação. Olha, ato falho meu, né? Chamei de vacina, enfim. Do fenômeno Bolsonaro e João Dória. Por que não está dando certo com o João Dória, que fez uma campanha brilhante, muito bem sucedida também, na minha opinião, em relação à vacinação, e por que seus índices são tão maiores com os do Jair Bolsonaro, que tem sido tão contrário à vacinação? E eu queria falar um pouco sobre o fenômeno Trump, que é tido como um dos gurus do nosso presidente. O Trump sempre teve, né, como todos sabem, uma relação ambígua com a vacinação. Por um lado, ele criou a Operação Warp Speed, injetou mais de 10 bilhões de dólares em pesquisas para a criação de vacinas contra a Covid-19, impulsionando o desenvolvimento da Janssen e da Moderna. Por outro lado, durante o seu governo, ele se recusou a tomar a vacina publicamente, como fizeram seus 3 antecessores, Obama, Clinton, Bush, e o seu sucessor, o Biden, tomaram com suas respectivas esposas, tomaram publicamente, fizeram questão de fazer. Além disso, o Trump levou meses para admitir que havia sido imunizado. Ele minimizou diversas vezes o risco da Covid-19, e cito, é como uma gripe. E já disse fora da presidência que ele provavelmente não iria tomar a dose de reforço, já que ele estava, também cito, em boa forma. Cito, traduzindo, evidentemente. Trump também disseminou diversas informações falsas, fake news, ou como diz o William, né, em bom português, mentira, sobre vacinas e autismo. É uma associação que diversos órgãos de saúde pública dos Estados Unidos descartaram categoricamente, são inverdades, são mentiras, enfim. O ex-presidente Trump chegou a ser identificado por pesquisadores como o principal influenciador da comunidade anti-vacina. Ele acabou até mesmo por ser retirado das redes sociais. Apoiadores do partido republicano ao qual Trump pertence são apontados por pesquisas como um dos grupos mais resistentes à vacinação. Inclusive, há várias pesquisas nos Estados Unidos mostrando que com dados nitidamente republicanos, onde Trump teve a maioria de votos, tem uma população menos vacinada, em termos de percentual. E com dados majoritariamente democratas, em que Biden teve a maioria de votos, aquela população está sendo mais vacinada. Trump fez toda essa campanha anti-vacina no auge da pandemia, ou seja, quando os Estados Unidos estavam em primeiro lugar no ranking dos países com maior número de mortes e infectados. Pois bem, o curioso é que Trump mudou radicalmente o seu discurso, principalmente em dezembro do ano passado, janeiro deste ano. Ele fez uma série de declarações públicas recomendando as vacinas.
ou seja, contrariando a sua própria base eleitoral e seu próprio histórico, em que a sociedade norte-americana é polarizada como poucos países o são. Durante uma entrevista ao ex-âncora da rede Fox News, Bill O'Reilly, Trump admitiu ter recebido a terceira dose da vacina, além de ter afirmado que as vacinas são seguras e que salvaram dezenas de milhões de pessoas. Em uma outra aparição na Fox News, 2 dias depois, o Trump se disse muito agradecido ao atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a quem ele transmitiu o cargo por considerar... Ele nem transmitiu o cargo por considerar que foi fraudado, as eleições foram fraudadas. Pois bem, o aceno ao Biden aconteceu porque, num discurso à nação, o Biden reconheceu que, graças à gestão de Trump, a comunidade científica, os Estados Unidos foram os primeiros países a terem vacinas. E o Trump elogiou, disse que Biden fez algo muito bom, que tem que haver um processo de cura no país, ou seja, nos Estados Unidos. Depois, uma nova entrevista, dessa vez com uma apresentadora conservadora, Candace Owens, o Trump foi ainda mais enfático. A vacina é uma das maiores conquistas da humanidade. Quando a própria Owens, que não se vacinou, tentou lançar dúvidas sobre a segurança e eficácia das vacinas, o Trump nem permitiu que ela terminasse a frase. Não, as vacinas funcionam. Aqueles que estão ficando muito doentes, sendo hospitalizados, são aqueles que não estão vacinados. Se você toma vacina, você está protegido. Numa outra entrevista, uma outra rede de televisão, também conservadora, Trump não só defendeu a vacina, como afirmou não ter tido nenhuma reação colateral. Em suma, ainda chamou aquelas pessoas, aqueles republicanos que não estavam admitindo terem tomado a vacina, de covardes. A minha questão é o que teria levado Trump a essa guinada em um tema tão sensível, podendo correr o risco, inclusive, de perder votos numa eventual eleição presidencial em 2024. Será que a vacina está rendendo votos? Será que Trump está preocupado em perder, eu falo perder literalmente, eleitores republicanos, porque o nível de óbito em republicanos está aumentando muito comparado com os óbitos nos eleitores democratas. E se fosse assim, pensando agora na nossa realidade brasileira, estaríamos nós na contramão da história ao não aderirmos a uma campanha maciça a favor da vacinação? Eu gosto muito, William, da sua frase. Política é percepção. Qual a sua percepção, William Vac? Eu acho que a vacina, como qualquer outro tipo de instrumento político, a descrição que você faz do Trump é a descrição perfeita de quem está preocupado. Não se importa como, e aí a coerência política nunca é a característica essencial. Ok, deixa eu fazer aqui, eu sempre penso nos exemplos históricos. Se você pegar algumas figuras muito negativas da história recente, você vai ser obrigado a afirmar que eles foram coerentes e que as pessoas não viram o que eles iam fazer, embora eles tivessem dito que iam fazer aquilo. Não é nisso que eu quero fazer esse tipo de comparação. Eu acho, às vezes, leviano comparar políticos da atualidade com alguns monstros aí recentes. Não é isso que eu quero fazer em relação ao Trump. O que eu quero é assinalar o ponto que a coerência, tal como nós podemos identificar, peraí, se você é contra a vacina, porque de repente você ficou a favor. Se você afirma isto e aquilo sobre a vacina de forma negativa, é porque depois você muda isso 180 graus e passa a dizer o contrário do que você disse. Então, a coerência no discurso imediato, entre aspas, racional, nunca é a principal característica desse tipo de personagem político como o Trump e outros, como o próprio Bolsonaro. Não é a coerência em relação ao fato por nós percebido como fato que os caracteriza, mas sim a capacidade de alterar as suas afirmações à medida em que a percepção que o personagem político tem das suas vantagens lhe diga o que é melhor ser feito. Então, da mesma maneira como eu vou usar um exemplo um pouco desvinculado das paixões e das emoções da vacinação para ilustrar o meu argumento. Da mesma maneira como um governo que se elege dizendo que não intervirá na formação de preços, termina o seu período
interferindo na formação de preços de combustíveis, por exemplo. O que faz essa alteração das promessas e do reconhecimento dos fatos? É a percepção de onde estão as vantagens políticas imediatas. Então, o que é importante ver no caso das alterações que você descreveu, das afirmações feitas pelo Trump em relação a um item, que é a vacinação, o que está por detrás disso não é o reconhecimento tardio ou o reconhecimento forçado do que sejam os achados da ciência, suas conclusões, mas sim a percepção que ele tem de onde estão as suas vantagens políticas eleitorais imediatas. É nisso apenas que se concentra o político populista. Ele não se concentra em trazer, a partir da repetição enfadonha do que ele reconheça, que sejam os dados da realidade, uma narrativa coerente. A única coerência ali é a vantagem política pessoal imediata. Não importa se ele tiver que se desmentir. Até porque o público considera que o seu desmentido, o seu recuo, não é desmentido recuo, mas sim exercício da sabedoria e da sagacidade política. A gente viu isso acontecer em vários lugares e no Brasil igualmente. Voltamos para a questão, por que a vacinação funciona para alguns e não funciona para outros? Ela está perdendo bastante. E no nosso caso, eu me arrisco a dizer que o exemplo do Dória, ao exemplo do Trump, demonstra que na percepção que os marqueteiros políticos têm dos fatores que vão agora ser importantes nas eleições, tanto lá quanto aqui, já estão deixando a pandemia para trás. Se a gente olhar a política americana agora, os democratas vão sofrer um massacre eleitoral no final do ano sem precedentes. A figura do Biden está extraordinariamente ameaçada nas próximas eleições e a questão da pandemia não é essencial. A questão essencial ali é a percepção da inflação mas isso é outra discussão, como que as políticas identitárias, particularmente da esquerda do Partido Democrata, estão provocando o contrário. Ou seja, aquelas políticas que a mais comprometida com as questões de desigualdade, de injustiça racial, de discriminação e de racismo, olhem o paradoxo, estão provocando a perda do voto hispânico e negro nos democratas. Essa é uma outra questão. É uma lei da política das consequências não intencionais. Então, o ponto de partida, o reconhecimento da desigualdade, do racismo, das injustiças, leva a se propor políticas que acabam acelerando aquilo que se pretendia combater. E o grande perdedor político disso hoje é o Biden. É um paradoxo, prestem atenção. O backlash que ele vai sofrer nesse final de ano agora nos midterms não vai ter a ver com vacinação, vai ter a ver em parte com isso, mas a parte essencial é outra. Os Estados Unidos estão com a maior inflação dos últimos 40 anos. Isso tem um impacto político eleitoral devastador e vai deixar as questões de pandemia e do vírus para trás. O Trump já mudou em função disso também. Ele já percebeu que não há mais uma grande vantagem a ser obtida eleitoralmente. E no nosso caso, como é que fica? Aqueles que têm simpatia pelo que o João Dória fez como gestor público em relação à vacina, ou aqueles que tenham antipatia por isso, não é a questão aqui de assumir a defesa ou o ataque de um personagem político como ele, é importante que reconheça que nós estamos indo mais ou menos nesse caminho também, no qual a questão de imagem se consolidou de certa maneira, grudou um pouco no Bolsonaro essa história dele ter atrapalhado o combate a uma pandemia, mas decisivo para nós vai ser o aspecto econômico, particularmente renda e desemprego. Esses dois fatores, e agora com as taxas de transmissão nossas, chegando pelos números que a gente publicou ontem, já baixou de 1. Quem a gente está ouvindo aí para o nosso noticiário diz que nós vamos chegar com certa rapidez a uma taxa de transmissão abaixo de 0,8, 0,7, talvez, onde ela estava lá no ano passado. Significa que, na cabeça do eleitor, as questões de vacinação e de pandemia vão ficando para trás.
salvo a gente ter um novo surto aí do imponderável. É isso. Muito obrigada, William. Olha, temos aqui vários elogios da Clarice Michelin, que clareza de pensamento, parabéns pela excelente palestra, da Betina Rosengarten, sempre presente aqui na EMAG, ótimas explanações, do Marco Antônio dos Santos, parabéns, Juliel Vax, exposição clara, brilhante, clara e reflexiva, também parabenizando o Marco, a equipe, organizadora da EMAG. A Miriam Teixeira, já vou voltar para a Miriam, que ela tem uma pergunta, excelente o encontro, jornalismo de qualidade fundamental. No YouTube, a Fernanda Torres, suspeitíssima, diz que a doutora Márcia está linda e que foi uma excelente palestra do William Vac, você conhece a Fernanda, William. Eu vou voltar aqui para a pergunta da Miriam Teixeira Araújo. William, vivemos em uma guerra virtual diária contra a disseminação de fake news sobre a pandemia e da Covid e das vacinas. Você considera necessário atualizar a legislação e regulamento do Marco Civil da Internet, particularmente as questões do anonimato, ou seja, dos robôs na internet, e a criação de sites de hospedagem até fora do território brasileiro? Como responsabilizar civil e criminalmente fantasmas? É uma questão delicada, já parte um pouco para a área jurídica, mas qual a seu pensamento sobre isso? Bom, que bom falar para esse público, né? Público de magistrados, o público ligado a essas questões. Eu vou pedir licença para vocês para fazer um pouquinho de marketing do trabalho lá. Aliás, isso eu precisava ter dito de cara, Márcia, eu estou aqui no meu CPF. Tá? Tudo que eu disse aqui é absolutamente minha opinião pessoal, de forma alguma. Se alguém aqui concorda, discorda, abomina ou aplaude o que eu disse, pelo amor de Deus, nada tem a ver com a empresa a qual eu vendo meus serviços como jornalista. Pelo amor de Deus. É essencial, eu tenho com a CNN Brasil uma relação comercial muito boa, muito respeitosa das duas partes, e eu detestaria que alguma coisa que eu diga em caráter pessoal pudesse ser identificado como, de alguma forma, uma política editorial ou uma opinião editorial da empresa a qual eu vendo serviço. É muito importante isso para mim, pessoal. Acho que vocês, desse tipo de público que vocês são, entendem essa relação, e se quiserem malhar o que eu disse, arrebentar o que eu falei, por favor, façam isso no meu CPF. Não identifiquem o que eu disse com qualquer postura possível da CNN, da qual eu não tenho nem mandato, nem procuração para falar em nome dele. Okay? Por favor, isso é muito importante para mim. Por favor, me preservem nesse sentido. O que eu disse aqui é absolutamente pessoal. Deixa eu ir para a questão. Por que eu estou falando em marketing pessoal? Porque a gente se empenhou nos últimos 10 dias exatamente nesse ponto, Miriam. E eu queria que vocês, está à disposição no YouTube, vissem o WW do domingo passado. O WW do domingo passado reuniu o subprocurador-geral eleitoral, né, Dr. Paulo Gonet, falou, aliás, pela primeira vez pela mídia eletrônica. Ele é o xerife da eleição, como eu brinquei com ele. Ele é quem tem, como vocês sabem, estou aqui ensinando o padre a rezar, ele detém a prerrogativa de denunciar, de iniciar o processo penal. Na segunda-feira, tivemos ao vivo, no Jornal da CNN, o ministro Luiz Roberto Barroso, deixando o TSE. E tivemos na terça-feira, também falando ao vivo, o novo presidente do TSE, o ministro Edson Fachin. Junto com a entrevista que nós tivemos ao vivo com o Procurador-Geral da República, terça-feira da semana passada, o doutor Augusto Aras, vocês têm um conjunto aí. Eu acho que vocês, como magistrados, juízes, público específico no campo dos operadores de direito, vocês têm um conjunto aí de questões que são exatamente essas. Como lidar com a operação de desacreditar as eleições do sistema eleitoral que está em curso. De que maneira as instituições reagem a isso, com quais instrumentos? Notem, em primeiro lugar, e acho que isso é essencial nessa discussão, Miriam e vocês que estão interessados nessa questão de fake news, que, em primeiro lugar, não existe uma definição disso. Eu até fiz uma pergunta a queima-roupa ao Barroso no vivo de segunda noite. Eu disse assim, defina fake news. Mesma pergunta ao Paulo Gonet, que é um experimentado, sólido, profissional do direito constitucional.
Mesma pergunta fizemos aos parlamentares. Como vocês sabem, está tramitando uma tentativa de definir o que é fake news na Câmara dos Deputados, a Casa do Povo. E aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês, né? No fundo, fake news cai naquela categoria antiga dos políticos lá na Grã-Bretanha, quando muitas décadas atrás se tentou proibir pornografia, ninguém conseguia definir muito bem o que era pornografia. E aí um deles, com aquele peculiar humor britânico que eu aprecio tanto, disse assim: eu não sei o que é, mas eu sei direitinho quando eu vejo uma. Então, no caso de fake news, nós estamos de fato, Miriam, de fato, vocês que são operadores do campo do direito, isso é uma questão fundamental, a gente tentar separar o que é a divulgação de material calunioso, incitação ao crime, passível de perseguição e de penalidade, daquilo que é manifestação de uma opinião que a gente pode achar execrável, extremada, porém protegida pelo direito de expressar a opinião. Onde é que está esse limite? O Paulo Gonet oferece, porque essa é a dificuldade dele, vocês imaginem, se coloquem na posição do subprocurador-geral eleitoral diante da eleição que nós vamos ter agora, que já estamos tendo. Onde um vai usar tudo que for possível e imaginável para arrebentar com a imagem não só do adversário, mas no caso específico das eleições, o que nós estamos enfrentando é a desacreditar o sistema eleitoral. Onde que se está conscientemente desacreditando o sistema eleitoral? Portanto, rompendo com o fundamento institucional da nossa democracia? E onde se está apenas manifestando uma opinião crítica, por exemplo, sobre o funcionamento adequado ou não adequado de equipamentos eletrônicos, urnas? Onde está esse limite? Então, ele existe. E aí eu vejo a dificuldade dos operadores do campo de direito com essa questão, quando se localiza um esforço coordenado, financiado, para divulgar em massa informações notoriamente falsas. É possível definir fake news a partir daí? Evidentemente não. Mas é possível definir aí onde está o ilícito a ser perseguido e punido. Então, nós não vamos provavelmente conseguir, conceitualmente, chegar a uma definição absolutamente impermeável e fechada do que seja fake news. Mas nós estamos conseguindo. E aí, de novo, vocês, operadores do campo de direito, isso é uma questão fascinante. Vocês têm o STF hoje investigando. Vocês têm um inquérito lá no STF, com Alexandre de Moraes, que assume o TSE 17 de agosto, exatamente em cima disso. Não tanto sobre o que é fake news, mas sim sobre quais são aqueles esforços que o inquérito é capaz de identificar, voltados para desacreditar o sistema político eleitoral, portanto, abalar um pilar essencial do regime democrático no qual nós vivemos. É muito delicada essa situação. E eu a separei em duas, vocês perceberam, conceitualmente. Uma, não vamos chegar a uma definição precisa, exata do que seja fake news, mas a gente sabe quando vê uma, ok? Aí termina a brincadeira. Duas, como que é lidar com isso do ponto de vista das instituições numa campanha eleitoral? Aí sim, é mais fácil, é mais prático. Espero que tenha sido uma resposta objetiva, senão vamos de novo ao assunto, porque esse me parece essencial e eu estou usando mesmo essa oportunidade de falar a esse público para dividir com vocês o que me parece que é nevrálgico nas eleições. William, com certeza, eu vou passar para duas. Temos aqui também mais elogios da Flávia Regina Mori, da Lucimara Amaral de Mello, da Patrícia Turri. Eu vou combinar aqui perguntas da Priscila e da Priscila Parra Gonçalves e do João Carlos Catelan, que me parece que ambas têm a ver com credibilidade, no fundo. A Priscila agradece as explanações e pergunta se você acredita que a sociedade brasileira, independente do grau de instrução, costuma seguir o governo, mesmo não simpatizando com ele. E se, de certa forma, ela buscaria no político um super-herói. O João Carlos já fala
que diz: nós movemos um momento muito diferente, e uma parcela dos nossos cientistas, uma parcela dos nossos jornalistas perderam a credibilidade perante muitos brasileiros. E ele se pergunta a que se deve essa perda de credibilidade. A Priscila acrescenta ainda, se em comparação aos outros países, o Brasil tem tido uma boa adesão à vacina. Isso, Patrícia, acho que até que eu posso responder, que eu andei pesquisando ontem para poder falar com o William. Na América Latina, sim, apesar de todas as campanhas, que elas são muito ruidosas nas redes, o Brasil tem tido, sim, uma boa adesão à vacina, e nós estamos, a população quer se vacinar, talvez pelo nosso histórico de vacinação, mas enfim, mas eu passo, sem mais delongas, a palavra ao nosso palestrante. Olha, eu acho que a questão da perda de credibilidade daqueles que foram, do ponto de vista das fake news, os guardiães da veracidade objetiva dos fatos, vem daí, né, dessa discussão, o meu uso dessa expressão, é um fato, um dado da realidade. Há gradações nisso. Eu pertenço a essa esfera chamada... Quer dizer, voltei, passei um tempo sozinho no YouTube, foi maravilhoso, essa liberdade pessoal enorme. Desfruto na CNN Brasil de uma liberdade editorial também extraordinária, muito boa, muito positiva. Agora, eu fazia parte disso que se considera uma organização profissional constituída para ganhar dinheiro através da veiculação de informações, certo? Estação de televisão. Voltei a fazer parte de uma estação de televisão. Essa é a definição clássica do que se chama no vocabulário anglo-saxão de gatekeeper. Vem daí a expressão guardião, né? Não é goleiro, gatekeeper, guardião da veracidade objetiva dos fatos. Quem era? Era aquela instância ali. Eu não gostei disto que eu vi na televisão, mas deu em tal programa. Então, tem alguma coisa a ver com a veracidade dos fatos. Eu detesto isso daí que caiu, que foi publicado, mas saiu em tal jornal. Então, tem alguma coisa a ver com a veracidade objetiva dos fatos. É a perda dessa qualidade que explica, em boa medida, um ponto que eu tenho batido muito em relação ao público de comunicações, não tanto o público como vocês são, que é no campo do direito, mas o público de comunicações, que é o meu setor de business, dizendo a disseminação de fake news ela é diretamente proporcional ao fato dos que até aqui estabelecidos eram como guardiões da veracidade não são mais vistos como tais. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é por que isso aconteceu? E em que medida isso daí, digamos, é uma cratera, né? A gente pode imaginar assim, como imagem, né? É um buracão que vai abrindo e vai erodindo. Aqui nem aquele que a gente viu agora lá na Marginal, lá no negócio do Tatuzão lá. Vocês viram aquela imagem, aquela cratera que de repente começa a afundar? É a imagem da credibilidade de uma instância ou de uma instituição. É igualzinho. Vai afundando e aquela cratera vai aumentando e vai ficando grande, e você olha para aquilo e, de repente, você se dá conta do tamanho do buraco. No Brasil, ele foi maior do que em outros lugares. Quando a gente olha o Brasil na escala, na comparação internacional, os países nos quais menos houve dano a essa, digamos, entre aspas, credibilidade das instâncias tradicionais de mídia, são aqueles suspeitos de sempre, tá? Países do norte da Europa, Holanda, Alemanha, ali, são sempre aqueles suspeitos. Os países onde essa credibilidade erodiu de forma mais brutal foram os Estados Unidos e Brasil. A gente pode aqui, evidentemente, argumentar se isso é bom, se isso é ruim, se isso é bacana, se finalmente vocês tinham mesmo que se danar porque vocês não prestam para nada, ou que lamento, que tragédia, como vai funcionar uma democracia sem confiabilidade na mídia. Aí a gente pode entrar nessa discussão, mas essa é outra discussão. O fundo, e eu não perdi o fio da meada, é tentar entender por quê. Do ponto de vista de um profissional de comunicação como eu, a primeira reflexão é em relação ao próprio papel daqueles que se dedicam dia após dia a se dirigir ao público e dizer ao público: olhe, isto aqui é um dado da realidade, isto aqui é importante para você, olhe para mim. Quando aquilo que é apresentado ao público surge aos olhos do público como dissociado da realidade que ele está vivendo no dia a dia, quando o papel do comunicador começa a ser confundido com o
o paternalismo arrogante de quem se coloca na posição de tutelar o público, o povo não é bobo. Eu não vou conseguir prosseguir até o fim. O povo não é bobo. Ele entende, ele sente quando a realidade dele é uma coisa e aquilo que lhe é apresentado passa a ser estranho. Essa perda de ligação com o público, com entender a cabeça do público. Por isso que se diz, e de novo vem do vocabulário anglo-saxão, essa definição muito precisa, there is no other business like media business. O que essa frase diz? Não tem nenhum outro tipo de negócio como o negócio de mídia. Por quê? Porque o negócio de mídia tem uma grande diferença entre o negócio de vender sapato, ou vender computador, ou de prestar serviços financeiros, ou de produzir grãos e proteínas. O negócio de mídia é um negócio com a cabeça das pessoas, com o coração das pessoas, com o estômago das pessoas. E como eu brinquei com vocês, outras partes menos publicáveis. O negócio de mídia é um negócio que mexe profundamente com as tendências culturais, com o momento mais difuso e nebuloso do que as pessoas estão vendo ao redor delas. Por isso que there is no other business like media business. Media business é um mídia diretamente conectado com os anseios, com os desejos, com os medos, com as expectativas que as pessoas têm em relação ao mundo ao redor delas. Quando esse vínculo se rompe, quebra-se um cristal. Isto aconteceu. Isto é parte da explicação. Parte da explicação é a incapacidade de grandes conglomerados profissionais montados para dar lucro, racionalmente constituídos, para lidar com o media business, de entender o que vai na cabeça do público, e eles começam a ser vistos pelo público, então, de forma diferente. Isto tem um afeta direto na credibilidade, direto, é brutal isso daí, é brutal, aconteceu. Então, parte da responsabilidade, eu estou me estendendo nessa resposta porque esse assunto é muito sensível. E ele não é preto e branco, ele não é quente e frio, ele não é ligado e desligado, ele é sutil, porque se trata de uma questão política e social muito ampla. Uma parte da responsabilidade pela perda de credibilidade se dá na perda de capacidade de percepção da realidade por parte dos grandes conglomerados de mídia. 1. 2. O outro tem a ver com aqueles aspectos que eu mencionei no começo da palestra, em relação às tendências universais de dúvida da capacidade dos especialistas e das instâncias estabelecidas de trazer a chamada veracidade dos fatos. Eu apliquei isso à ciência, se aplica igualmente a muitas instituições, o judiciário inclusive, pessoal. Nessa turbulência política pela qual passamos, partidos políticos, poderes, pensem no standing, desculpem, estou usando anglicismos, aí deixa eu evitar isso. A postura ou a atitude das pessoas em relação ao legislativo, por exemplo, extraordinariamente negativa. Embora as pessoas que estejam lá tenham sido escolhidas e eleitas por nós, né? Então, estranho, né? Mas o judiciário, a capacidade do judiciário de responder o que a sociedade precisa. Todas essas instituições apanharam, a igreja, inclusive. Agora, poucas apanharam tanto quanto a imprensa. Então, a imprensa tem uma parte a ver com isso, ou a mídia, como vocês quiserem chamar, sim, mas, por outra, ela é, digamos, afetada por um clima geral muito mais abrangente que teria, de qualquer forma, chegado a esse resultado, mesmo que a gente considerasse, que não é o que aconteceu, que o trabalho específico dessas empresas profissionais tivesse sido o melhor do mundo. Eu acho que eu me estendi demais, mas é porque é o tipo da questão que ela tem sido muito surrada no debate político de maneira negativa, eu acho, para a compreensão do que está envolvido aí, tá? Desculpem. William, foi excelente. Nós temos também vários elogios novamente, eu gostaria de citar, da Márcia Tetsuko, da Maria Rita Barbosa Melo de Carvalho, do Alexandro Pinto, da Valéria Pereira Aprígio, da Elizabeth Félix
Farias, da Dionéia Rocha da Silva Queiroz, da Cleus Evangelista de Oliveira, que inclusive falou que está com gostinho de quero mais. O Klaus Robert tem um longo comentário, eu vou resumir, que ele é da área de saúde, é favorável à vacinação, e ele gostaria que esse evento tivesse tido posturas do pessoal contrário à vacinação. Aqui fazendo um pouco da defesa da organização do evento, que foi minha, nós tentamos trazer várias perspectivas. A primeira foi o professor Oscar Vilhena, perspectiva jurídica, e ele trouxe, na visão do liberalismo, e ele trouxe vários pontos de vista. O doutor Gonzalo Vecina também trouxe várias perspectivas, não só do médico, como também do epidemiologista, fundador e presidente da Anvisa, inclusive ele falando que a vacina, mesmo a vacina, ela tem 4 meses, depois ela começa a perder eficácia, talvez nós tenhamos que nos vacinar a cada ano, como nós nos vacinamos contra a gripe. E, por fim, William Vac, como comunicador, jornalista e analista político, geopolítico, ou seja, nós procuramos abordar todos os temas nas suas mais diversas perspectivas. Existe uma questão, se me permite usar um pouquinho do seu tema, do seu tempo precioso, que Hannah Arendt chama de verdade factual, que é aquele mínimo de verdade que nós não podemos discutir sem gerar muita polêmica, que é, por exemplo, se existiu ou não o Holocausto. Nós podemos dizer, escrever livros que o Holocausto não existiu, mas nós temos vítimas, pessoas que morreram, aliás, 6 milhões de judeus, tirando homoafetivos, homossexuais, ciganos, dissidentes do regime, deficientes físicos e mentais. Isso é um fato que não é possível ser negado. Então, Hannah Arendt era muito precisa em relação a isso. Há um mínimo de fato, de verdade factual, que não dá para se negar sem arcar com as consequências desse fato. Mas, enfim, não entrando nessa seara, eu queria apenas agradecer muito, ao primeiro lugar, ao nosso público, que é a razão desse evento, que sempre nos acompanha e sempre nos prestigia. Agradecer muito todos os nossos brilhantes palestrantes, agradecer a você, William, que é ocupadíssimo e que mesmo assim arrumou um tempo para vir aqui nos prestigiar. Muito obrigada. Agradecendo a EMAG, a toda a equipe da EMAG, que sem vocês nós não teríamos realizado esse evento, e agradecer a minha querida amiga e diretora da EMAG, a desembargadora federal Terezinha Caserta, a quem eu passo a palavra para as considerações finais. Doutora Terezinha. Muito obrigada, Márcia. É, mais uma vez, uma grande satisfação ter o William Vac aqui conosco, não só pelo seu autoconhecimento e comprometimento com as questões que mais nos afetam e mais nos afligem no dia a dia, mas também porque tem um conhecimento enorme, uma simpatia e uma disposição para nos falar, e sempre fala com tanta clareza, com tanta de forma tão fácil, tão leve, quando o assunto nem é leve, mas nos esclarece tanto e nos posiciona bem sobre as questões e da forma mais ampla possível, considerando todos os pontos. E eu, infelizmente, William, não pude vê-lo desde o começo, vou vê-lo certamente após pelo YouTube, mas na parte que vi, realmente os temas são muito complexos, né? E você sempre consegue abrangê-los de uma forma bastante ampla. A nossa escola é muito honrada com a sua presença aqui, sabendo que você tem realmente uma agenda enorme, especialmente nestes dias tão turbulentos, né? Você tem prestado um trabalho muito relevante à nossa sociedade, com um jornalismo sério, comprometido, sempre comprometido com a verdade, né? Como a Márcia falou, há muitas versões sobre os fatos, mas o fato em si que não pode jamais ser desprezado, distorcido ou ignorado. Então, você nos traz isso, o nosso público também muito agradecido. E agradeço também a Márcia, né, pela coordenação, que trouxe, de fato, várias visões e todos os profissionais mais reconhecidos em suas respectivas áreas, livremente manifestando as suas opiniões, né? E nós temos que, obviamente, respeitá-las, até porque sempre baseadas na ciência, nos fatos, e, enfim, na realidade que nós estamos vivendo. Foi um evento excelente, parabéns, Márcia, e parabéns, William, mais uma vez. Esperamos poder contar sempre com a sua
contribuição tão preciosa nessa temática que ainda nos traz algumas e tantas dúvidas e perplexidades e muita polêmica, e, na verdade, mais polêmica do que seria necessário, né? Porque, no fundo, a ciência já nos mostrou qual é a posição melhor a ser adotada e, infelizmente, outros fatores acabam influenciando, confundindo e nos levando a caminhos um tanto mais tortuosos do que os necessários, quando se fala especialmente em saúde e, mais propriamente, em risco de vida. Então, muito obrigada e parabéns a vocês dois e todos os outros que estiveram aqui conosco, o professor, o doutor Vecina, o professor Oscar Vilhena e a equipe da EMAG, de parabéns mais uma vez pela transmissão do evento, o nosso público sempre fiel. Muito obrigada, devolvo a você, Márcia. William, eu sei que você está com a agenda apertadíssima. Será que você teria tempo para mais uma perguntinha, a última? Porque o William Vac falou antes que ele está com hoje um dia excepcional. Ele é muito atarefado, mas hoje está um dia excepcionalmente atarefado, complicado para ele. Você teria mais alguns minutinhos? Tenho sim, Márcia, por favor. A última pergunta, infelizmente, mas enfim, é do Fernando Ferreira Reis. Ele pergunta, agradece a participação. Ele gostaria de saber sua opinião sobre o papel da imprensa. Se você acha que a imprensa, especialmente o jornalismo televisivo, impresso, tem sido mais opinativo do que informativo dos fatos. Olha, eu não sou corporativista. Eu acho que vou dar para vocês rapidamente a minha experiência pessoal como jornalista há 52 anos nessa praia. Fui enviado especial a mais de 40 países. Alguns deles eu tinha pouco conhecimento do que acontecia naquele país. Eu aprendi, na minha vida de enviado especial, desembarcando literalmente, às vezes, de paraquedas aqui e ali para cobrir uma crise, que a gente mede digamos, o estado de saúde da indústria de comunicação de um país pelo seguinte. Imagina, você está descendo no Japão. Você vai ver televisão no Japão, você vai ler jornal no Japão, você vai ouvir rádio no Japão, você vai ver as redes sociais no Japão. Você vai ter uma ideia do que está acontecendo no Japão? Vai. Você desce na Argentina, você vai ter uma ideia do que está acontecendo? Vai. E no Brasil? Também. A mídia brasileira, ela é privada, livre e competitiva. Você vai encontrar nela tudo que você quiser. Os bolsões de excelência, as coisas mais abjetas, sensacionalistas e ridículas, o compromisso com o público, com a informação, o total descompromisso com o público, com a informação. O que eu quero dizer é que a nossa paisagem de mídia, ela é extraordinariamente rica. Ela é privada e ela é livre. E isso é muito positivo. As críticas que estão embutidas no enunciado da sua pergunta, eu as compartilho contigo, cara. É isso mesmo. Tem um bocado de gente muito mais preocupado em ganhar dinheiro, seja como for, e hoje a gente chama isso, o pessoal tem que se atualizar, né? A turma diz assim, notícia ruim vende mais. Não, não é assim. Hoje é caça-clique. Então se publica um monte de coisas idiotas que vão durar 2 horas, nós vamos caçar um monte de clique, porque isso é monetizado. Então a gente vai ter que mudar um pouco essa crítica que normalmente a gente faz, né? Só nem notícia ruim porque isso daí vende mais. Não, publica-se um monte de bobagem porque isso aí dá mais clique. Essa postura existe. Agora, eu acho que existem bolsões de excelência. E aproveito aqui de novo, porque eu vejo a importância da questão do respeito aos fatos e do combate às fake news, que é o tema da eleição. Pessoal, prestem atenção. Nós estamos indo para uma campanha eleitoral no qual parte decisiva dela é desacreditar a eleição. Então, deixa eu defender um pouco alguns pedaços dessa paisagem de mídia no que ela oferece de serviço público. Vejam o esforço que a gente teve lá na empresa onde eu estou trabalhando hoje de trazer
os principais operadores no campo do direito em relação a fake news e expô-los ao público. Eu acho que isso é um serviço público. Acho que devia ser o foco, sem dúvida. Até porque isso se colhe como recompensa, que é o reconhecimento e o respeito que a gente ganha do público quando a gente tem como principal referência o público, as necessidades do público e o respeito à opinião alheia. Existe isso em parte da mídia brasileira? Existe. Existe uma desgraceira horrorosa? Existe também. Mas o que existe, sobretudo, é uma paisagem rica, livre. William, muito obrigada pelas suas palavras, pelo seu tempo, pela sua disposição. Temos ainda muitos outros elogios, da Betina, da Ana Cristina Guimarães Machado Rosa, da Selma Regina de Paula, da Eveline Pravato, do Ricardo Torres Ferreira, e tantos outros, mas realmente nós estamos ao término desta palestra brilhante e do nosso evento. Muito obrigada, William, muito obrigada, doutora Terezinha, muito obrigada, Emag, muito obrigada ao nosso público. Desejo a todos um excelente dia.